Estúdio CBN. CBN, saúde e bem-estar. Todas as quintas-feiras temos o prazer de receber o Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Dr. Vitor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos. Hoje vamos falar, então, em período de férias escolares. A gente estava até conversando fora do ar com você, com a Juliana Vilhote, de quem tem filho, né? Acidentes domésticos, se não tomar cuidado, cresce muito nessa época de férias escolares. Exato, Guarizo. Os acidentes, para você ouvinte entender um pouco da importância desse tema, os acidentes domésticos são os acidentes mais comuns, né? Que envolvem os indivíduos como um todo, em todas as faixas etárias, e se torna especialmente importante em períodos como agora, em que você tem o começo das férias, as crianças, naturalmente, vão explorar mais os ambientes domésticos e fora de casa, ou seja, aumenta ali a chance de se expor ao risco. Mas interessante também que não são apenas as crianças, né, as vítimas aí desse tipo de intercorrência, né. Nós temos também os acidentes que envolvem os idosos, e também nesse período que muitas vezes de festa, recesso, você que tem aí algum reparo para fazer em casa, nunca tem tempo, agora arrumou um tempo e resolve tentar consertar algum objeto, pegar uma escada. Então realmente aumenta muito a incidência dos acidentes como um todo, né? Os acidentes a gente pode incluir, dentre os mais frequentes, as quedas, intoxicações, queimaduras, afogamentos, né? E o tema hoje, mais especificamente, é do acidente mais comum, que são as quedas. As quedas, né? Isso, quem tem escada em casa já é um perigo, né? E às vezes tem também a questão do chão molhado, né? Às vezes está lavando e tal, e acaba sofrendo escorregão. Tem muita queda dentro de banheiro também, né? Isso, doutor Vitor, a queda, ela é um acidente, né? Tem como prevenir? Exatamente, essa é a importância do tema de hoje, né? A mensagem de levar pequenas modificações ao nosso dia a dia que podem evitar essa intercorrência potencialmente grave, né? Eu, como neurocirurgião, a gente acaba sendo acionado nas quedas em decorrência dos traumas, né? Traumatismo craniano, o que pode acontecer nas crianças, por exemplo, até em quedas de pequena altura, queda de cama, queda de berço, mas também as fraturas de coluna, muito comuns, principalmente a partir de uma certa idade, em que é natural que haja uma fragilização óssea, especialmente mulheres acima de 60 anos, da pele mais clara, que são mais suscetíveis a terem osteoporose, as fraturas que acontecem decorrente das quedas. E são acidentes, de fato, mas há situações em que esses acidentes acontecem mais facilmente. Por exemplo, né, quando se trata de quedas em crianças, né, a situação de colocar a criança em uma cômoda de trocador, colocar a criança numa cama, embora relativamente baixa, algo em torno de menos de 1 metro, é uma situação de risco. A criança normalmente ela pode se virar, muitas das vezes ela não se vira e passa a virar a partir do momento e a família muitas vezes não chega a identificar e a criança em si vai ao chão. Além disso, uma outra situação comum são os berços, né? A criança muitas vezes dormindo, ela é colocada ali, mas ela acorda e vai querer explorar o ambiente e cai. Então, essa exposição, evitar, mesmo que por curto período de tempo, né? Todos os acidentes praticamente que eu atendi quando se referem a crianças é uma história bem semelhante, né? A mãe ou o pai, os pais de modo geral, colocam a criança e vão pegar uma roupa, pegar uma fralda e no que elas, né, não percebem, a criança já virou e caiu, né? Não tem aí ainda o discernimento com relação ao risco. Essa é uma maneira de evitar acidentes nas crianças. Nos idosos, principalmente, a preparação do ambiente, né? De modo que evitar pisos escorregadios, sempre colocar pisos antiderrapantes em locais que podem, né, eventualmente estar molhado, iluminar principalmente a região de escadas, usar o calçado adequado, com bastante apoio, com piso antiderrapante, com um fechamento atrás do pé, para evitar qualquer tipo de tropeço, assim como deixar uma iluminação de cabeceira acessível para o idoso, para que ele não tenha que levantar à noite, muitas vezes no escuro, e consiga realmente iluminar o ambiente antes de andar por ali.
É interessante essa, porque a maioria das pessoas anda em casa de chinelo, né? E às vezes pode tropeçar no próprio chinelo e cair. Exato. Essa questão do calçado é muito importante, não é incomum, Guarizo. A partir de uma certa idade, grande parte da população tem um problema do diabetes que diminui a percepção, principalmente dos nervos mais periféricos do corpo. Então, a posição do pé, muitas vezes há um certo adormecimento, facilita que você não tenha ali aquela firmeza ao andar. E se você usa ainda assim um calçado, muitas vezes frouxo no pé, ou que tem um solado, uma sola mais lisa, né? Não tão antiderrapante, é possível que haja acidentes meramente por uma questão dessa. Por isso que, embora acidentes, são situações muitas vezes preveníveis. Assim como, por exemplo, o idoso, ele utiliza ali os utensílios mais frequentes. O ideal é que se coloque uma coxa de cama, uma panela em um local do armário onde ele não precise pegar uma cadeira para subir, uma escada para subir, ou, né, se esticar bastante, porque isso realmente aumenta a chance de ele apresentar uma queda, por exemplo. Ah, claro, pô, eu pelo menos quando estou na casa da minha mãe, quando tem coisa alta, ela que pede para eu ir buscar. Isso ajuda também. Exato. Agora eu queria esclarecer algumas crendices populares, Dr. Vitor. Você é neurocirurgião, né? É neurologista. Por exemplo, quando a pessoa bate a cabeça, né? Se fizer galo não tem nada, se não pode deixar dormir. Tenho certeza que você já atendeu muitos casos assim. Às vezes chega um pai desesperado que uma criança caiu, um filho desesperado que o pai ou a mãe caiu. Queria que você explicasse o procedimento, né, em caso de queda e principalmente se bater a cabeça. Perfeito. Essas orientações dizem mais a respeito dos sinais de alarme, que é exatamente para a gente identificar quando um trauma, um acidente, ele foi algo mais leve ou algo realmente que demanda de um cuidado maior. De modo geral, tanto para a criança, para o adulto, o trauma em que você não perde os sentidos, né, não perde a consciência, é considerado dito um trauma leve, né? E a presença de alguns sintomas aumentam a importância desse trauma. Por exemplo, como uma dor de cabeça persistente. Então o paciente bateu a cabeça e de repente começa a doer e essa dor não cessa. Ou pelo contrário, progride ao longo das primeiras horas após o trauma. Surge a importância, né, de buscar um atendimento médico. Em quanto tempo? Desculpa te cortar. Essa observação inicial é de 6 horas, né? 6 horas. O padrão é, se o paciente cai, bateu a cabeça de qualquer modo, durante aquelas primeiras 6 horas a gente busca os sinais de alarme, que são, né, alterações de consciência, seja uma confusão mental, uma sonolência inadvertida. Claro que isso pode ficar um pouco confuso se o trauma for à noite, a criança vai naturalmente ter sono, mas a presença de sinais como confusão mental, sonolência excessiva, um episódio de uma manifestação neurológica como convulsão, fraqueza de um dos lados do corpo, são sinais de alarme, assim como uma sensação de tontura importante associada a vômitos, né? A náusea, o vômito chama a atenção também nesse período, tá? Então, a maior parte das vezes, dentro dessas 6 horas, a ausência desses sintomas sugere que o trauma foi mais leve. E quando se considera a sua pergunta, né, o que é o famoso galo, né, a gente sabe que embaixo da pele existe uma espécie de tecido que a gente chama gálea, né? E essa gálea é um tecido que fica acima do osso. Se você bate, pode fazer um hematoma na gálea, por isso o dito gáleo, né, que é o hematoma subgaleal. Esse tecido é por fora do crânio. Isso simboliza apenas que foi um trauma que bateu o suficiente para formar um hematoma extracraniano. Isso não tem associação direta com o hematoma intracraniano. No entanto, ele simboliza um trauma com energia suficiente para formar um hematoma. Ou seja, não foi algo muito leve, tá? Certo. Com certeza não. E na criança especificamente, em que os ossos ainda estão em formação, são ossos mais frágeis, é possível que mesmo mínimos traumas, né, por exemplo, uma queda baixinha, da altura de um degrau ou coisa do tipo, possa causar, sim, fraturas, assim como hematomas. Então, de modo geral, né, quando se tem a possibilidade do acesso à saúde, é importante buscar o serviço, mesmo que você considere que os sinais são de ausência de sinais de alarme, para pelo menos ficar em observação lá, onde você tem ali pessoas treinadas para observar esses fatores ditos aqui. E claro, em qualquer hipótese
algum desses sintomas se tornou presente ou outras alterações surgiram, a gente faz uma tomografia, que é o exame mais simples, mais rápido. Exames ali adquiridos em coisa de menos de 1 minuto, você consegue excluir alterações que poderiam trazer problemas maiores. Vou só voltar no caso da sonolência, Dr. Vitor, porque as pessoas se preocupam muito. Olha, se dormir pode piorar. Isso realmente é verdade? Na verdade, o sono, o fato de dormir, não piora ou melhora qualquer hematoma que esteja ali surgindo. Mas, de fato, a gente perde um parâmetro, que é a questão do nível de consciência. Enquanto for possível, dentro dessas 6 horas, seria importante que o paciente estivesse acordado para que ele seja possível conversar, para saber como é que está a questão de dor de cabeça ou qualquer outro sintoma. Então, não é que fazer o dormir vai fazer com que ele piore, mas a gente perde um parâmetro de observação, que é o nível de consciência. Na criança, além disso, além das alterações, né, de nível de consciência, a irritabilidade também é um sinal, né? A criança, tudo bem, ela vai dormir, como muitas vezes pelo horário, mas se ela está mais irritada, acorda chorosa, não se deixa conversar, isso é um sinal de alarme, tá certo? Então, dormir não vai fazer mal, mas perde um parâmetro. Se for possível manter a observação acordado, seria o ideal. Medicação, Dr. Vitor, nada de automedicação, passa pelo médico primeiro. O trauma, de modo geral, ele é muito variado, né? Quando se fala de queda, a gente está falando desde uma batida na região do braço, da perna, que vai ali formar uma inflamação que demande de uma medicação desse tipo, não um anti-inflamatório. Há medicações que, por exemplo, podem atrapalhar no caso de um trauma muito comum no idoso, né? Por exemplo, o paciente que usa o AS. Essa questão da medicação pode interferir, porque o AS ele facilita que haja um sangramento, né? Então, a relação entre o trauma e a medicação é basicamente observar se o paciente utiliza ou não algum medicamento, entre aspas, aqui, que afina o sangue, que deixa o sangue mais fácil, né, de não coagular, né? E não fazendo uso de nenhuma medicação, principalmente nas primeiras 6 horas em que você precisa observar a evolução do paciente. E, claro, depois disso, se houve um trauma, está doendo uma parte do corpo, o médico adequado vai poder te medicar, muitas vezes até o ortopedista vai avaliar, não houve fratura, mas vai te deixar ali com um analgésico, um anti-inflamatório para combater os sintomas decorrentes da queda. Mas, de modo geral, não há nenhuma prescrição, padrão, coisa do tipo, medicação que você tem que usar assim que você sofre algum tipo de queda. Você vai tratar aquilo que aconteceu em decorrência da queda. Perfeito. Dr. Vitor Vasconcelos tirando muitas dúvidas, dando dicas importantes para evitar acidentes domésticos. Na quinta-feira a gente volta a falar mais um assunto muito importante aqui no Saúde e Bem-Estar. Dr. Vitor é neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Muito obrigado pela presença, Dr. Vitor. Grande abraço. Eu que agradeço, um grande abraço e bom feriado a todos. Obrigado. Agora, 3h26, vamos para o intervalo. CBN, a rádio que toca notícia.